Olá, sejam todos bem-vindos, caros estudantes, aqui no canal E ao Quadrado Plus. Eu sou a professora Alessandra Rubim e estou aqui para fazer um convite. Venham se preparar para o PSC da UFAM aqui conosco, venham se preparar para o CIS da UEA, venham se preparar para a vida. Este é o módulo de matemática básica, mas já quero dizer para vocês que já iniciamos o módulo de matemática 1 para a primeira série, o módulo de matemática 2 para a segunda série e o módulo de matemática 3 para a terceira série com o professor Edson Soares. E logo estarei também lá com vocês. Neste módulo de matemática básica, essa é a nossa 14ª aula. E na oportunidade trataremos sobre as operações com radicais, a adição e subtração, né, de radicais. Nós vamos trabalhar expressões algébricas, né, com radicais, vamos reduzir os termos, os radicais semelhantes, entender esse conceito de radicais semelhantes. Fica aí, olha só. Mas antes a gente precisa conhecer, quando se fala de radicais, alguns elementos. Vejamos esses elementos aqui. Nós temos a raiz enésima de A elevado a mésima potência igual a B. Nós dizemos que o N, ele é o índice da raiz, o A é o radicando, o M é o expoente do radicando e o B é a raiz. E este símbolo aqui, que vocês estão vendo, é o radical. Antes de operacionalizarmos a adição e subtração de radicais, a gente precisa ter, né, o conceito de radicais semelhantes. Nós precisamos desse conceito para reduzir, né, utilizando as operações de adição e subtração, expressões, por exemplo, numérica que envolve os radicais. E os radicais semelhantes são o que, professora? Quando é que nós temos esses radicais semelhantes? Né? Os radicais, eles são ditos semelhantes, caros estudantes, quando eles apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando. Observe aqui exemplo, olha só. 5 raiz cúbica de 4 e 3 raiz cúbica de 4. Observem que os índices das raízes e o radicando, eles são exatamente os mesmos, o que nos diz que esses radicais, eles são ditos radicais semelhantes. Estão gostando? Então não saia daí não, que tem muito mais coisa nessa aula de hoje. Olha só, exemplo, mais exemplo. 5 raiz de 2 e 3 raiz de 2. Vejam que os índices das raízes são iguais a 2, né? E aí, os radicando também são iguais. Então, nós estamos diante de quê? De radicais ditos semelhantes. Olha que legal. Vamos aqui ao próximo exemplo. 5 raiz de 2 e 5 raiz quarta de 2. Observe que o índice aqui é 2 e aqui é 4, né? Então, esses índices, eles são o quê, senhores? Diferentes. Então, aqui, os radicais, eles são ditos não semelhantes, né? Porque eles não possuem o mesmo índice da raiz. Outro exemplo, 5 raiz cúbica de 4 e 3 raiz cúbica de 4. Olha só, os índices das raízes são iguais e os radicandos também. Então, nós estamos aqui diante de quê? De radicais ditos semelhantes. Isso é muito importante na hora de operacionalizar a adição e subtração de radicais, que é o que nós vamos entrar agora. Vamos lá na operação de adição e subtração de radicais. Vamos ao primeiro exemplo. Eu tenho aqui, ó, a operação de adição, 2 raiz de 5 mais 6 raiz de 5. Observe que os índices são iguais, né, e os radicandos também. Então, como é que a gente vai operacionalizar isso, professora? Nós vamos somar os coeficientes. Então, 2 mais 6 dá 8. E vamos conservar o radical, que é raiz de 5, né? Ou raiz quadrada de 5. Então, somando 2 mais 6, 8. 8 raiz de 5, compreenderam? Vamos lá a mais um exemplo. Olha só. Raiz de 3 mais 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. E aqui nós temos um imaginário. Observe que os índices das raízes são todos iguais a 2, beleza? E os radicando também são iguais. Então, nós vamos poder somar 1 com 4 e subtrair de menos 2, que são os coeficientes. Daqui nós vamos ter 1 mais 4, 5. 5 menos 2 vai dar 3 e vamos conservar sempre o radical. Então, nós vamos ter 3 raiz quadrada de 3. Legal, né? Fica ligado que nós temos aqui agora um terceiro exemplo. Olha só. 2 raiz quinta de 3 mais 3 raiz quinta de 3 menos 2 raiz quinta de 3. Vejam que os índices são todos iguais e os radicandos também. Então, nós estamos aqui diante de quê? De radicais semelhantes. Então, eu vou poder somar e subtrair os coeficientes. E vou repetir aqui, ó,
a parte que é o radical, raiz quinta de 3. Mais 2 menos 2 são simétricos, né? São números opostos. Então, eu vou ter aqui 3, raiz quinta de 3. Nós reduzimos, nós simplificamos essa expressão numérica envolvendo as operações de adição e subtração de radicais. Olha que coisa mais linda, né? Então, vamos lá ao nosso quarto exemplo. O quarto exemplo, caros estudantes, eles são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque vejam que os índices são todos iguais, 2, 2, 2, 2. Porém, os radicandos, eles são diferentes. Esses dois são iguais e esses aqui são iguais entre si. Então, o que nos leva a entender, a compreender que nós vamos precisar fazer um agrupamento em radicais ditos semelhantes. Esses dois primeiros são semelhantes entre si e esses terceiro e o quarto também são semelhantes entre si. Então, aqui nós vamos repetir o radical e subtrair, né, os coeficientes, exatamente como está aqui, ó, 4 menos 2. A mesma forma aqui, nós vamos conservar aqui o radical, raiz quadrada de 5, e vamos subtrair os coeficientes. 4 menos 2 dá 2, 2 raiz de 2. Aqui, mais 3 menos 6, sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior e módulo. O maior e módulo é o 6. Então, por isso, deu menos 3. Observe que aqui não pode ser feito mais nenhuma redução, nenhuma simplificação desses radicais semelhantes. Por quê? Porque eles não têm o mesmo radicando. Então, é o máximo que nós podemos estar simplificando nessa expressão numérica. E aí, gostaram? Vamos lá, então, a um probleminha muito legal envolvendo, né, o estudo das operações de adição e subtração de radicais. Olha só, diz assim o primeiro probleminha. Determine o perímetro da figura a seguir usando as operações de adição e subtração de radicais. Primeiro, senhores, perímetro. O que é o perímetro de uma figura plana? É a soma de todos os lados. Então, eu vou ter que somar esse lado, esse e esse. Né? Em matemática, nós representamos o perímetro, na notação de perímetro, por 2π. Então, o 2π, que é o perímetro, é a soma dos lados. Veja que eu estou somando todos esses lados, estão em decímetro. E uma outra observação é que os radicais são todos semelhantes. Então, aqui eu tenho 3 raiz de 5, está aqui. 7 raiz de 5, está aqui. 3 raiz de 5. 2 raiz de 5, ó. 6 raiz de 5. E, por fim, essa medida desse lado aqui, 9 raiz de 5. Se são radicais semelhantes, então nós vamos poder somar os coeficientes. Olha só, vamos somar 3 mais 7, mais 3, mais 2, mais 6 e mais 9. E vamos repetir o radical, que é raiz quadrada de 5. Essa soma vai dar 30, né? Vezes o radical, que é raiz de 5. Então, vai dar 30 raiz de 5, é o perímetro desta nossa figura plana. Gostaram? Então, não saia daí não, porque nós temos mais um probleminha para você. É o nosso problema de número 2, também envolvendo o estudo de perímetros de figuras planas, só que agora nós temos um triângulo, e aí nós também temos uma situação diferenciada do problema 1. Eu quero saber o perímetro é representado por 2π, mas vejam que as medidas dos lados deste triângulo, ele mede raiz quadrada de 48, raiz quadrada de 27 e raiz quadrada de 75. Ele é um triângulo dito escaleno. Todas as medidas elas são diferentes. Olha que coisa mais linda. E aí nós temos o seguinte, que o perímetro é a soma dos lados, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 75, tá aqui, mais raiz quadrada de 48, mais raiz quadrada de 27. Mas observe que esses radicais, eles não são semelhantes. Então, se não são semelhantes, como é que a gente vai reduzir? Como é que a gente vai achar o perímetro, professora? Bom, a gente vai precisar fatorar, decompor esses radicando. Vamos decompor o 75. 75 dá para dividir por 3, que dá 25. 25 dá para dividir por 5, que dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a forma fatorada vai ser 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Vamos decompor 48 agora. 48 dividido por 2 dá 24. 24 dá para dividir por 2, que dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, a forma fatorada do 48 vai ser 2 elevado à quarta potência vezes 3. E agora do 27, professora? 27 dividido por 3 dá 3, dá 9. 9 dividido
por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. A forma fatorada é 3 elevado ao cubo. Então, vamos escrever isso aqui, ó. 75 é 3 vezes 5 ao quadrado, 48 é 2 à quarta vezes 3, e o 27 é 3 elevado ao cubo. Agora, como é que nós vamos proceder? Aí, nós vamos lá nas operações com radicais. Olha só, quando no radicando nós temos um produto de 2 ou mais fatores, nós vamos extrair a raiz quadrada de cada um desses elementos. Vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. E aí nós vamos usar a propriedade de radiciação aqui, ó. Raiz quadrada de 3 nós vamos conservar, tá? É um número irracional. Aqui nós temos a propriedade de radiciação que diz, se o índice da raiz for igual ao expoente do radicando, então isso aqui vem para fora, ou seja, vai dar 5 raiz de 3, tá? Se você fizer a mesma coisa aqui para esse aqui, ó, vai sair 4 e vai ficar 4 raiz de 3. Aqui vai sair 3 e vai ficar 3 raiz de 3. Exatamente como mostra aqui a nossa resolução. Observe que agora sim eu tenho como simplificar essa expressão aqui, numérica, né, envolvendo as operações com radicais. Por quê? Porque são radicais semelhantes, então eu posso somar aí os coeficientes. Eles possuem aqui o mesmo radical, são semelhantes. Então, vai ficar 5 mais 4 mais 3 dá 12, 12 raiz de 3. Quer dizer que o perímetro desse triângulo é 12 raiz de 3. Gostaram? Mas não sai daí não, que agora eu tenho aqui, se liga nesse desafio, eu tenho aqui uma expressão envolvendo as operações de adição e subtração de números de radicais, né? Adição e subtração de radicais. E aí, o que vocês precisam observar? Que eles não são semelhantes, que nós vamos precisar fatorar. Então, fatorando, por exemplo, o 18. Fatorando aqui o 18 por 2 dá 9, né? Por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então, a forma fatorada será 2 vezes 3 ao quadrado. O 75 nós já fatoramos, mas vamos fatorar de novo. Olha só, 75 por 3 dá 25. 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. A forma fatorada será 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, vamos substituir. Esses aqui nós não precisamos, tá? Olha, repetimos. E aqui colocamos a forma fatorada do 75. Usando as propriedades de radiciação, esse 3 vai sair, vai ficar o quê? 4 vezes 3, raiz de 2. Esse nós repetimos e esse aqui também nós repetimos. Esse aqui, o 5, vai vir para frente, propriedade de radiciação, que a gente comentou agora há pouco na aula, e aí vai ficar 5 raiz de 3. Observem que esses dois primeiros, eles são radicais semelhantes e os dois últimos, né? Então, aqui a gente vai subtrair os coeficientes. 4 vezes 3, 12. 12 menos 6 dá 6. Então, vai dar 6 raiz de 2. Aqui eu vou ter também os radicais são semelhantes, então eu vou subtrair os coeficientes. 9 menos 5 dá 4. 4 raiz de 3 e vou repetir o mais 1. Aqui, senhores, nós não podemos mais simplificar porque os radicais não são mais semelhantes. E aí, gostaram? Eu espero que tenham gostado. Esse é o canal E ao Quadrado Plus. É o seu canal para aprender matemática. Eu sou a professora Elisandra Rubim e convido vocês a estarem na nossa próxima aula do módulo de matemática básica. Tchau, tchau, até a próxima.